Olá, eu sou a Ana Oliveira, bem-vindos ao meu canal Conexão e Expansão da Consciência. É com muito carinho, com muito amor que eu gravo mais um vídeo para vocês e nós seguimos com esta série maravilhosa sobre o Kybalion, sobre as 7 leis que regem o universo. Então, como de costume, eu peço para estudar, assistir aos vídeos anteriores sobre a lei do mentalismo, a lei da polaridade, a lei do mentalismo, a lei da correspondência e a lei da vibração, para que você possa compreender hoje a 4ª lei que rege o universo, que é a lei da polaridade. Então é um prazer ter vocês no meu canal. Eu peço para dar like, eu peço para compartilhar os vídeos, para que o YouTube entenda a relevância deste conteúdo. E mais uma vez, eu falo isso em todos os vídeos, é muito importante ter a mente aberta para compreender este conteúdo. É importante ler o livro e é também importante assistir aos vídeos anteriores para que o conteúdo de hoje faça sentido para você. Em todos os vídeos eu faço um resumo sobre as leis anteriores, porque essas leis elas estão interligadas entre elas. Então, se você não entende uma, acaba que você não entende as outras. A principal lei é a lei do mentalismo, a gente já falou dela, acho que eu falo dela em todos os vídeos, é a lei mais importante, só que para entender ela no detalhe, é importante assistir aos 2 vídeos sobre a lei do mentalismo, aos 2 vídeos sobre a lei da correspondência e ao vídeo sobre a lei da vibração, para que você possa compreender como que funciona a lei da polaridade. Então, vamos começar? Então, nós já sabemos, com base no estudo da lei do mentalismo, que o universo é mental. O todo é mente, o universo é mental. Então, nós criamos a nossa realidade com base na nossa imaginação, com base naquilo que pensamos e que sentimos. Então, conforme a gente precisa pensar nas coisas para que a gente possa fazer aquilo acontecer, para fazer aquilo existir, entende? Então, esta é a lei do mentalismo. O todo é mente, o universo é mental. Então, nós criamos como a fonte, Deus, fonte, não importa o termo que você vai usar, mas nós criamos como a fonte, como todo, pode também usar o termo todo, Deus, não importa o termo. Mas assim como a fonte, o todo criou tudo que existe, nós também criamos, só que em graus de vibração menor. Então, para que as coisas existam, primeiro a gente cria na nossa mente. Por isso, muito importante exercitar a imaginação, para que você possa cocriar a sua realidade de forma consciente. É aí que mora o seu livre-arbítrio. Nós temos o poder de criar a nossa realidade. Nós temos o poder de criar as nossas experiências, com base nos nossos pensamentos, nas nossas emoções e nos nossos sentimentos. Então, quanto mais elevada a sua vibração, mais coisas incríveis você conseguirá criar. Eu costumo falar também da importância de se conectar com o eu superior, com o seu estado mais puro, porque eu costumo dizer que nós somos dignos, íntegros e perfeitos, mas como estamos no planeta Terra, e aqui é um planeta que ele ainda é denso, ele está passando por um processo de transição planetária, porque assim como evoluímos, o planeta também evolui. Nós vamos ver isso na lei da correspondência. Mas quando nos conectamos com o que somos em essência, é impressionante como o nosso poder aumenta, como o nosso poder de cocriação aumenta, o quanto aumenta o nosso entendimento em relação à nossa vida, em relação a estarmos aqui, qual é o nosso propósito, sabe? Vai vindo para você o entendimento, entende? Conforme você vai se conectando com o seu eu superior. Mas a gente vai ver isso mais adiante, que eu vou resumir também a lei da correspondência para vocês, muito rapidamente, porque para entender no detalhe, é importante assistir aos 2 vídeos sobre a 2ª lei que rege o universo, que é a lei da correspondência. A lei da correspondência, ela fala o seguinte: assim em cima como embaixo, assim embaixo como em cima. E aí ela fala que existem diferentes planos da realidade
e que cada um desses planos existem de acordo com o grau de vibração de cada um. E ela fala ainda assim, que existe o absoluto e existe... Pausa. Deu branco aqui. O relativo, fugiu a palavra. Existe o plano absoluto e o plano relativo. Para o plano absoluto, que é o espiritual, que é o mais elevado, as coisas estão acontecendo em perfeita harmonia. Porque nós estamos aqui na Terra para experimentar, para cocriar e experimentar as nossas criações. E eu costumo dizer que todas as nossas experiências são criações da nossa mente e da mente coletiva. Embora estas criações não nos definam, elas são muito importantes para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução espiritual, para a nossa evolução mental, para a nossa evolução em todos os sentidos e principalmente para a expansão da nossa consciência. Então, a lei da correspondência, ela fala assim em cima como embaixo. Então, do mesmo jeito que o todo cria, nós criamos, e tudo que existe aqui foi criado com a nossa mente. E que a diferença de um plano para outro é a vibração. Então, nós temos 3 grandes planos: físico, mental e espiritual. Esses grandes planos, eles contêm subplanos. Então, eles têm cada um 7 subplanos menores, e cada um desses 7 subplanos menores tem mais 7 subplanos. Então, existem muitas camadas de realidade e elas são separadas de acordo com a vibração, com a energia. Então, quanto mais evoluímos, quanto mais expandirmos a nossa mente, para planos mais elevados nós iremos. Entende? Por isso a importância de você trabalhar a sua espiritualidade de forma consciente, buscar essa conexão com a sua essência, porque em essência o seu espírito, ele é digno, ele é íntegro e ele é perfeito. Então nós somos ao mesmo tempo espírito, mente, e nós vivemos as nossas criações aqui no plano físico, mas em essência nós somos espírito, nós somos consciência. Então nós somos seres puros, mas como estamos no plano do relativo, porque aqui como estamos no plano físico, e vivendo as nossas experiências da nossa mente individual e também da mente coletiva, então você sente a densidade do planeta. Até porque, para que a matéria se torne real, primeiro ela passa do estado de energia para a matéria. Então, tudo que existe é energia, é átomos, que é formados por prótons, elétrons e nêutrons, tudo sem exceção. O nosso corpo é energia, tudo que você vê na sua casa é energia, tudo que você vê é energia. Então, aqui, para que a gente possa viver as nossas experiências, para que a matéria possa se tornar, para que a gente possa experienciar essa experiência na matéria, a energia ela se condensa e vira partículas, que é nada mais, nada menos que energia condensada. Pela lei da correspondência, ela fala o seguinte, assim em cima como embaixo. Então, tudo tem consciência. Então, nós, os seres humanos, temos consciência, os animais, as plantas, as pedras, tudo tem consciência, em graus diferentes, em diferentes graus, entende? Então, nós temos uma consciência mais expandida que a consciência do cachorrinho, do gatinho, mas eles também têm consciência, sabe? As plantas também. Então, tudo tem um certo grau de consciência e tudo evolui, tudo se expande, porque esse é o processo natural da criação, é evoluir. E nós somos imortais, porque nós somos espírito e o nosso espírito, ele não morre, ele é imortal. Por mais que tenha passado por muitas experiências de reencarnação, o propósito sempre foi esse, experimentar as próprias criações e evoluir, e se expandir. Por isso que eu falo que para poder compreender as 7 leis que regem o universo, é muito importante ter a mente aberta para compreender tudo isso. Então, muito importante fazer essa jornada do autoconhecimento, para se conectar com o que você é em essência,
para começar a sair fora das suas crenças limitantes, expandir a sua consciência e co-criar de forma consciente experiências mais felizes para você. E quando a gente começa nessa jornada, a gente entende que não importa o que aconteça, não importa a experiência, ela não nos define. E quando passamos por alguma coisa que não é agradável, a gente entende que é só uma experiência, mas que aquilo não tem poder de ferir o que nós somos em essência. Foi só uma experiência que agregou conhecimento para o seu espírito. E ponto, não te define. Então, importante esse processo de auto-perdão, de autocompreensão, de auto-amor, de entender exatamente o que você é e se conectar com a sua essência, se conectar com o seu eu superior, que é a sua versão expandida, é a sua versão mais consciente de você e que pode te guiar. É a sua versão que está em você e ao mesmo tempo no plano espiritual, porque nós existimos nos 3 planos ao mesmo tempo, só que no espiritual de forma com a consciência mais expandida, mais clara. E aqui, como estamos no plano relativo, o plano da impermanência, porque no plano físico tudo muda o tempo todo, nada permanece estático, tudo muda o tempo todo, tudo vibra, a gente vai ver isso na próxima lei agora, que nada está parado. Então, a diferença de um grau de evolução para outro é a vibração. A diferença de um ser para outro é a vibração. A diferença de um plano, do físico para o mental e para o espiritual, é a vibração também. E assim em cima como embaixo. Então, esta é a lei da correspondência. E aí tem a lei da vibração, que está totalmente interligada à lei do mentalismo, à lei da correspondência, que ela fala o seguinte, deixa eu até pegar aqui, porque eu fechei. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. O que é a vibração? De acordo com o dicionário online de português. Ato ou efeito de vibrar, de estremecer, de alterar o equilíbrio de algo. Movimento de vai e vem, de oscilação, de uma partícula que se divide em 2 tipos, o natural e o artificial. Aí ele dá vários exemplos, né? Terremoto é um tipo de vibração, causa um tipo de vibração natural. Movimento do que trepida, estremece, vibra, balança, oscilação, agitação de algo que palpita, pulsa, rápida e vibrantemente. Então, vibração é o ato de estremecer, de mexer. Então, tudo está em movimento o tempo todo. Nada está parado. E nós temos vários graus de vibração. Durante o dia nós podemos oscilar. Mas conforme a gente vai se conhecendo, a gente consegue transmutar a nossa vibração. E a vibração, ela é composta de quê também? Energia. E ela pode ser positiva ou negativa, que é o que nós vamos ver na lei da polaridade de forma mais detalhada. Então, pode ser de forma positiva ou de forma negativa. Então, observar as emoções é muito importante, porque é com base nas emoções que você vai conseguir transmutar a sua vibração, a sua energia. Então, se você observa que você está sentindo raiva por alguma coisa, mágoa por alguma coisa, você está numa vibração mais negativa. Mas você precisa ficar sentindo aquilo o tempo todo? Não, você pode transmutar. E como transmuta? Reconheça, aceite que está sentindo mágoa ou raiva, não importa o que você está sentindo. Aceita o que você está sentindo. Aceitou? A partir do momento que você colocou o foco, você entende, não, realmente estou magoada com tal coisa, estou com raiva de tal coisa. Maravilha, reconheceu. Agora é hora de transmutar. E para transmutar, existem muitas ferramentas. Aí você precisa descobrir o que é mais adequado ao seu estado de expansão, a forma que você lida com a vida. Mas aí pode ser respirar profundamente, meditar, caminhar na natureza, ouvir música, escrever o que está sentindo, colocar para fora, escreve lá, sabe? Utilizar técnicas espirituais como o Ho'oponopono, recitar mantras, enfim, tem N maneiras. E aí você precisa encontrar a ferramenta que mais fará bem para você, que mais se adequa à sua realidade. No meu caso, se eu meditar, respirar profundamente, escrever o que eu estou sentindo,
ou até mesmo fazer o Ho'oponopono já me ajuda, já melhora, entende? Aí eu já consigo elevar a minha vibração, sair daquela energia que está negativa para uma positiva, sabe? Ou pelo menos entrar no estado de neutralidade, alcançar uma certa paz. Então dá para fazer. Se você está conectado com o que você é em essência, com o seu eu superior, fica mais fácil ainda, sabe? Porque é a sua versão mais elevada que vai te guiar, entende? E aí você não estará sendo guiado pelo seu ego. O ego é esse conjunto de pensamentos, é a nossa identificação com o personagem, com o que somos agora. Então, Ana, eu não sou Ana, eu sou uma consciência, um espírito que está no processo de expansão e de evolução. Mas aí, se o meu ego ele é muito inflado, o que acontece? Eu vou me identificar com a persona de agora, com a Ana, e vou achar que eu só sou a Ana. E aí isso vai limitar o meu processo de expansão, vai limitar o meu processo de autoconhecimento. Porque aí eu vou ser guiada pelo meu ego, que é a persona, que são os pensamentos acelerados, que fica identificado com as experiências. Então, este é o ego. Quando estamos conectados com o que somos em essência, fica fácil para a gente distinguir o que é o ego e o que é a essência. Fica fácil da gente entender que aquela experiência não... como que eu posso dizer? Não se identificar com essas experiências e começar a não se identificar tanto com a persona. Então, você vive, eu vivo aqui, eu tenho a minha vida como Ana, maravilhosa, como todo mundo, sabe? De estudar, de gravar vídeos para vocês, enfim, fazer as coisas que eu gosto, mas eu também sei que eu sou um espírito e que isso aqui é uma experiência que vai agregar no meu processo de expansão, entende? Então, quando você se conecta com a sua essência, a vida fica mais simples, porque você começa a ver a vida por outros ângulos, que não somente o do ego, que é aqueles pensamentos acelerados, que não te dão respostas, que cria essa vibração baixa de angústia, de desespero, de ansiedade. Enfim, este é o ego, mas você tem o poder de transmutar e começar a vibrar para o polo mais positivo. Porque dentro de nós temos o lado positivo e o lado negativo. Nós temos as nossas... Do mesmo tempo que nós temos a nossa essência, o nosso espírito que é digno, íntegro e perfeito, nós temos as sombras. Nós também temos as crenças limitantes que precisamos trabalhar. Então, eu costumo dizer na maioria dos meus vídeos que não tem jeito. É necessário fazer essa jornada de autoconhecimento e que ela é uma jornada pessoal. Não tem como alguém fazer esse processo por você. É importante você buscar se conhecer. Quanto mais você se conhecer, quanto mais conectado com a sua essência você estiver, mais elevada será a sua vibração. E mesmo quando a vibração oscilar, que ela acontece, né, aqui nós estamos no plano relativo, então o fato da gente ser espiritualizado não quer dizer que tudo vai ser flores na vida, mas quer dizer que a gente vai ter um olhar diferente. E que uma coisa que talvez seria ruim se acontecesse com a gente, vai ter um outro impacto, sabe? Não vai causar tanto impacto assim, porque você não está tão identificado com o ego, entende? Então, importante fazer esta jornada, identificar aí, observar os sentimentos, observar o pensamento. Lembre-se que nós somos co-criadores, então a nossa mente, ela cria, sabe? Pode, como que eu posso dizer? Em diferentes graus de realidade. Então, às vezes uma experiência, uma coisa, um pensamento que você fica ali, sei lá, eu tô tentando imaginar alguma coisa agora, não sei, medo de ser assaltada. A pessoa, de tanto pensar nisso, ela acaba vivendo esse tipo de experiência negativa. Então, conforme você vai elevando a sua vibração, sabe, não tem como uma coisa negativa atingir alguém que está vibrando ali, sabe, de forma muito positiva, não encaixa, entende? Então, você só vai ser atraído por aquilo que você estiver vibrando, que você estiver criando na sua mente. Então, crie de forma consciente, crie boas experiências, sabe? Coisas alegres, coisas felizes, coisas boas para você, entende? E enquanto estamos nesse processo, é óbvio, coisas que não são tão boas vão acontecer também, mas será muito mais fácil transmutar, porque você não estará identificado com essa experiência, entende? Bom, aí, e mais ainda, que eu também, sobre a lei do mentalismo,
Só para lembrar, né? Vibração. Quanto mais elevada a sua vibração, mais você vai sentir a fonte em você. Porque a fonte está em você e você está na fonte. Estão totalmente ligados. Nós existimos na mente do todo. Ou de Deus, não importa o termo que você vai usar. Nós existimos na mente do todo. E o todo, ele está em nós, porque nós somos uma extensão do todo. E é por isso que nós também temos o poder de criar. Porque assim como o todo cria, nós também criamos. Só que o poder do todo, imagina, é inimaginável para a gente, que cria seres, cria universos inteiros. Então é inimaginável para a gente. Mas nós temos o poder de criar a nossa própria experiência, entende? E nós somos responsáveis pela nossa jornada de evolução e de expansão da consciência. Outra coisa também é que é um processo natural, tá? Porque tudo vai se expandir e tudo vai evoluir. Cada um no seu tempo, cada um fazendo o seu processo. Então, não existe assim o único caminho para você evoluir ou expandir sua mente. Não tem, tem vários caminhos. O trabalho pode ser um caminho para uns, pode não ser para o outro. Por isso que é importante sentir no seu coração. Se esse conteúdo ressoou com você, é porque este é o caminho para você, entende? Então, precisa prestar atenção em você. E aí tem a escala das vibrações, né? Que aqui eu coloquei algumas emoções. Você vai ter lá calma, ânimo, paciência, perdão, empatia, otimismo, esperança, até chegar lá na paz, no amor, enfim. Aí você vai se observando, pô, tá vibrando positivo, tá feliz? Que maravilha, isso aí. Quanto mais você se observar, mais de forma positiva e elevada você vai vibrar, maior vai ser o seu poder de cocriação. Só que do mesmo jeito que nós criamos quando as nossas emoções estão muito positivas, nós também podemos criar quando a nossa emoção está muito negativa, entende? Então, você percebeu que está lá na depressão, no ódio, na raiva, na culpa, desesperança, vingança, amargura, vai trabalhar esse sentimento. Não é para ignorar, fingir que não está sentindo nada, porque isso também não ajuda, né? Precisa olhar e entender o que você está sentindo, por que que você está sentindo. Entender o porquê que você sentiu aquilo, é hora de transmutar. Você não precisa ficar lá vivendo aquilo, remoendo aquela energia, remoendo, sabe? Não faz sentido, sabe? Então não, então você tem o poder de transmutar. Você tem o poder de criar a sua realidade. A fonte habita em você e você habita na fonte. É por isso que nós somos seres muito poderosos, mas a gente, aqui no plano relativo, meio que a gente esquece do nosso poder, da nossa força, sabe? A gente esquece. Então é importante identificar tudo aquilo que está lá dentro, guardadinho, e que não está levando você a lugar nenhum e transmutar. Se você tem mágoa de alguém, vai lá, busca perdoar, sabe? Não faz sentido você ficar com mágoa das pessoas. Tenta entender por que você sentiu aquela mágoa e transmuta, sabe? Transforma numa coisa boa. Busque bons sentimentos, bons pensamentos, bons sentimentos. E boas emoções, para elevar a sua vibração. A fonte está em você, você é um ser divino. Então você só vai sentir o poder da fonte em você quando você elevar a sua vibração. Porque enquanto você estiver numa vibração muito baixa, você não vai sentir. A força de Deus está em você e você não está acessando, entende? E o amor de Deus por nós, ele é incondicional. Então, o que você é, que é digno, íntegro e perfeito, você nunca vai deixar de ser. Você é, porque a fonte te criou assim. Digno, íntegro e perfeito. Só que conforme as vibrações estão muito baixas, a gente não tem muita noção de nós mesmos, nós esquecemos tudo isso, entende? Porque lembra que a matéria é condensada, é uma vibração mais densa. Mas a gente tem o poder de se conectar com a fonte está em você. É só tentar lembrar dessa conexão. No meu caso, a meditação me ajudou muito. Foi a forma que eu me conectei com o meu eu superior. Foi a forma que eu entendi que Deus está em mim. Que Deus não liga para o que eu faço, mas sim para o que eu sou. E a mesma coisa eu posso falar para você. Deus se importa com o que você é, porque você é um ser divino, todos nós somos, só que esquecemos disso. E às vezes podemos vibrar de forma muito densa,
Então, é importante se conectar, é importante elevar a vibração, é importante buscar esta conexão. Então, esta é a lei da vibração, que ela está totalmente ligada à próxima lei que a gente vai falar agora, que é a lei da polaridade. E a lei da polaridade, ela diz o seguinte: tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem seu par de opostos. O semelhante e o dissemelhante são uma só coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em graus. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. E como que todos os paradoxos podem ser reconciliados? Através da lei da polaridade e da lei da vibração. Quando ele fala assim que tudo tem dois polos, ele está falando o quê? Do positivo e do negativo. Nós temos os dois em nós, o lado positivo e o lado negativo. Quando que é o lado negativo? Quando estamos vibrando ali de forma densa, sabe? Com raiva de alguém, com mágoa de alguém, depressivo, se culpando por alguma coisa. Eu costumo dizer que a culpa não agrega nada para ninguém, pelo contrário, ela só atrasa o seu processo de expansão. Então, mesmo todos nós sendo dignos, íntegros e perfeitos, quando estamos aqui no plano da relatividade, o plano absoluto é o espiritual, onde nós simplesmente somos. Mas quando estamos aqui vivendo a experiência na matéria, no plano do relativo, no plano da impermanência, nós podemos baixar muito a nossa vibração. E aí se desconectar ou esquecer da nossa conexão com nós mesmos, com a nossa essência, da nossa conexão com a fonte. E é isso que causa o que nós chamamos de maldade no mundo, sabe? Mas na realidade não é maldade, são pessoas que estão numa vibração muito baixa e são atraídas umas pelas outras. Então alguém que está vibrando no ódio, ela vai atrair alguém que está vibrando no amor? Não vai, ela vai atrair alguém que está vibrando no ódio também. Entende? Agora, se você está com a sua vibração elevada, você vai se conectar com pessoas que estão com a vibração parecida com a sua. A mesma coisa, a vibração negativa. Por isso que ele fala que tudo tem dois polos e que os opostos são idênticos em natureza. Porque não importa, tudo é energia. Então, todos nós, os animais, os seres humanos, as plantas, as pedras, tudo que existe é energia e tem um certo grau de consciência. E tem o polo positivo e o polo negativo, porque a energia ela é formada de átomos, e os átomos são formados de quê? Carga positiva, o próton, carga negativa, o elétron, e aí tem o nêutron, que é o espaço vazio. Então o átomo é formado pela energia positiva, negativa e o espaço vazio. Então tudo contém energia. E é por isso que esta energia ela pode variar do polo positivo para o polo negativo. Entende? E aí o princípio da polaridade, ele consegue reconciliar o paradoxo, o que é o bem e o mal, o triste do alegre. É tudo a mesma coisa, só que é uma variação de energia. Os seres são iguais, então o que muda é o grau de vibração, é o grau de expansão da consciência de cada um, é o grau de evolução, mas nós somos o mesmo ser. Entende? Nós somos a mesma consciência, só que vibrando de formas diferentes ali. Entende? É por isso que tem pessoas que a gente fica atraído, que a gente gosta de cara, a gente sente um amor profundo por aquela pessoa, é porque ela está na mesma vibração que nós. Aí chega uma pessoa que a sua vibração, você fala assim, como é que é? O santo não bateu, não gostei dessa pessoa. Mas a pessoa nem fez nada pra você, mas você já chegou à conclusão que não gosta dela, simples assim. Aí o que acontece? É a vibração que está diferente. Então por isso que não podemos julgar uns aos outros, porque em essência nós somos iguais, somos consciência e somos espírito. O que varia de um para o outro é a vibração e a expansão da consciência, mas literalmente é a vibração. Aí aqui também, o Carvalho, ele coloca assim: o quarto grande princípio hermético, o princípio da polaridade, contém a verdade que todas as coisas manifestadas têm dois lados, dois aspectos, dois polos, um par de opostos separados por multiplicidade de graus entre os dois extremos. Então, o que são esses polos? Polo positivo, polo negativo. O que são essa multiplicidade de graus entre os dois extremos?
é a vibração. Então, para entender a lei da polaridade, é necessário entender a lei do mentalismo, a lei da correspondência e entender principalmente a lei da vibração, porque é pela lei da vibração e pela lei da polaridade que a gente transmuta a energia de negativa para positiva, ou busca o equilíbrio entre os dois polos, entende? Então aqui eu até dei o exemplo, né, da alegria e da tristeza. Qual a diferença desses dois estados de emoções? É a vibração. Mas se você está triste, você pode transmutar sua tristeza em alegria. Vai assistir alguma coisa que te faz rir, sabe, uma comédia, vai ouvir uma música, vai meditar, vai ficar em contato com a natureza, fazer alguma coisa que vai te ajudar a elevar essa vibração, entende? Aí aqui o Carvalho fala o seguinte: eles dizem que os exemplos desse princípio podem resultar de um exame da verdadeira natureza de todas as coisas. Começam por mostrar que o espírito e a matéria são simplesmente dois polos da mesma coisa, e que os planos intermediários nada mais são do que graus de vibração. Eles mostram que o todo e os muitos são simplesmente uma questão de grau de manifestação mental. Assim, a lei e as leis são os dois polos opostos de uma só coisa. O mesmo se pode dizer sobre o princípio e os princípios, a mente infinita, que é a mente do todo, e a mente finita, que é a nossa. A nossa mente também ela está finita enquanto estamos aqui vivendo as nossas experiências. Mas conforme formos expandindo, formos nos elevando espiritualmente, mais ampliada será essa consciência e maior será o poder de cocriação, entende? Mas a diferença do filho para o pai, do todo para nós, suas criações, é o grau de vibração. O todo cria de forma inimaginável, é uma vibração muito alta, é a fonte de energia pura, é o amor absoluto. O todo simplesmente é. E aí tem até na lei do mentalismo que fala que ele é incognoscível, que não tem como nós descrevermos o que é o todo, porque é algo inimaginável para o nosso estado atual de evolução e de vibração. Sabe? É algo, só o todo conhece a sua própria natureza, só Deus conhece a própria natureza, o seu estado de completeza, nós de completude. Aqui nós não temos como saber, mas é um grau de amor inimaginável também, porque qual a vibração mais elevada? É o amor, pelo menos que nós conhecemos aqui no plano físico, é o amor. Então, para chegar nesse estado de amor incondicional a tudo que existe, é necessário trabalhar muito o que tem dentro da gente. Eu estou nessa jornada também, eu ainda não consegui amar tudo que existe, mas eu estou nessa busca, sabe, de amar tudo que existe sem julgar, porque a primeira coisa que dá vontade é julgar, porque a gente quer acreditar que só existe a nossa verdade, que só a forma que nós pensamos é correta, e aí a gente se limita, porque precisamos abrir a mente. Por exemplo, se você não abrir a mente, você não consegue entender as 7 leis que regem o universo e levar isso para a sua vida, para te ajudar na tua jornada de expansão da consciência. Então, se a pessoa tem a mente muito fechada, é muito difícil dela aceitar algo novo na mente dela. Então, fazer esse exercício de ampliar a mente é muito importante. E lembra, você é um ser perfeito. Sabe? Você tem muito poder dentro de si. Só que para acessar precisa o quê? Elevar a vibração, pensar coisas boas, trabalhar as emoções, sabe? Isso é importantíssimo. Bom, aí aqui ele coloca, então, passando ao plano físico, eles demonstram o princípio dizendo que o calor e o frio são de natureza idêntica e que as diferenças nada mais são do que uma questão de graus. Então, a diferença do frio para o calor é a vibração. O termômetro marca muitos graus de temperatura, chamando-se o polo mais baixo frio e o mais elevado calor. Entre esses dois polos, há muitos graus de calor e muitos graus de frio. Podemos dar-lhes qualquer desses nomes, sem incorrer em nenhum erro. O grau mais elevado é sempre o mais quente, enquanto o mais baixo é sempre o mais frio. Então é isso, não existe quando uma pausa assim, tá muito frio,
Aí a temperatura ela pausa e fala assim, opa, agora vamos começar o calor. Não, a vibração vai mudando gradativamente, a energia vai mudando do frio para o calor para o frio, e a gente nem percebe, porque é uma vibração. Tudo é energia, entende? Então não dá para perceber quando onde começa o calor, onde termina o frio e vice-versa, porque são graus diferentes de vibração, e aqui ele fala que o calor é o mais elevado, né, do que o frio. E aí aqui ele continua, que é o que eu acabei de falar. Não há demarcação absoluta, tudo é questão de grau. No termômetro não há lugar em que o calor cessa e começa o frio. Tudo isso é uma questão de vibrações superiores e vibrações inferiores. O positivo e o negativo são dois polos da mesma coisa, separados por uma infinidade de graus, entende? Então, entre o positivo absoluto e o negativo absoluto, tem uma infinidade de graus. Para várias coisas, para alegria, para tristeza, para o amor, para o ódio, sabe? Para uma infinidade de coisas, para o calor, para o frio, para o doce, para o amargo. Entre a versão da pessoa corajosa, a versão da pessoa preguiçosa, tem vários graus de vibração ali, entende? Aí aqui ele coloca, o bem e o mal não são absolutos. Chamamos uma extremidade da escala de bem e a outra de mal. Ou uma de mal e a outra de bem, conforme o uso dos termos. Uma coisa é menos boa do que a coisa mais elevada na escala. Mas essa coisa menos boa, por sua vez, é a mais boa, isto é, a melhor, que a coisa imediatamente inferior a ela, e assim por diante, sendo o mais ou menos, regulado pela posição da escala. Então, essa coisa do bem e o mal, porque muitas pessoas falam, mas se Deus é bom, por que que o bem e o mal existem? O bem e o mal, como que eu posso dizer, é tudo uma questão de vibração. Então, quanto mais expandida a consciência, quanto mais consciente de si, do que ela é em essência, mais coisas boas ela vai fazer. Quanto menos consciência ela tiver de si mesma, menos noção, menos grau de evolução, mais coisas improváveis ela vai fazer, entende? Então pense no planeta Terra, que também está evoluindo, que também está se expandindo, que também está no seu processo, porque é um ser vivo como nós, só que em graus de vibração muito diferentes. Então pense o seguinte, pense no planeta Terra como se fosse uma escola, que existem várias séries, e que conforme você vai se elevando, você vai ampliando a sua consciência, você vai elevando a sua vibração, coisas mais elevadas você vai acessar, realidades mais elevadas. Porque não existe uma única realidade fixa. A realidade, ela também é uma energia, sabe? Dentro do espaço-tempo. E ela muda o tempo todo. Então, você vai se alinhar com seres que estão vibrando ali de forma parecida com você, entende? E aí ele coloca que entre o que chamamos de bem e mal, existem N escalas de vibração, entende? Porque existem seres também com N graus que estão no seu processo de evolução. E cada um está num grau diferente. Então a Terra é como se fosse uma escola, que tem lá desde o prézinho até a faculdade. E aí você tem uma galera que já está mais expandida, com a consciência, já compreende melhor o que é essa realidade, está nesse trabalho de autoconhecimento, etc. E tem outros que não têm noção, não sabem nem que são, que tem um espírito, que estão em processo de evolução, que estão em processo de expansão, não sabem. Então você vai ter N graus ali. Então quanto menos elevado for essa vibração, quanto mais densa for essa vibração, quanto mais na ignorância a pessoa tiver, quanto menos noção ela tiver de si mesma, mais coisas que nós chamamos de ruins ela pode fazer, porque ela não tem noção. Ela não entende que ela e tudo que existe está vivo e tem uma consciência. Ela não tem essa noção. Ela não entende que ela está ligada a tudo que existe. E nós estamos ligados a tudo que existe. Nós somos energia. Entende? Nós somos uma consciência, nós somos um espírito e nós somos energia também. Então nós estamos ligados a tudo que existe. Então não tem como você fazer alguma coisa para uma pessoa e aquilo não voltar para você. Não tem como, você está ligado àquela pessoa também.
Então estamos ligados uns aos outros, entende? Então conforme vamos expandindo a consciência, a gente entende que não faz sentido você fazer mal para os outros, não faz sentido você desejar o mal para o outro, não faz sentido você julgar o outro. Enfim, a gente começa a entender que assim como eu sou, o outro também é. Porque se eu entendo que a fonte, que é Deus, que é a fonte da criação, ela existe em mim, é óbvio que ela está no outro, ela está em todo mundo. Estamos interligados, porque fomos criados pela fonte. Estamos emanamente ligados à fonte. E a fonte emanamente ligada a nós. Entende? Então não tem como separar o outro de nós. Mas, entre todos os seres da criação, todo mundo está no seu processo de evolução. E seres com diferentes graus de evolução, com diferentes graus de expansão da consciência. Muitos muito inconscientes, outros muito conscientes, outros mais ou menos conscientes, outros ainda tentando entender tudo isso, outros nem preocupados em entender tudo isso estão. Então, o importante é você olhar o seu processo, não se preocupar com o processo do outro, porque cada um está no seu processo de evolução, cada um está no seu processo de expansão. É importante a gente buscar evoluir e a gente buscar trabalhar o que nós somos, sabe? Nos conectar com a nossa essência e deixar que o outro faça o trabalho dele, entende? Nós não podemos mandar na experiência do outro, porque existe o livre-arbítrio. Deus concedeu o livre-arbítrio para que pudéssemos evoluir no nosso tempo. Então nós não temos como influenciar no tempo do outro, sabe? A gente pode ir lá emanar energias de amor, de luz, de paz, explicar alguma coisa, mas o outro vai viver o processo dele, porque ele é livre para viver o que ele quiser. Só que conforme você desperta, conforme você se conecta com você, cessa o sofrimento, cessam as dores, porque não tem mais essa identificação. Então você usufrui das experiências sem se identificar com ela, entende? E aí é isso que ele quer dizer com o mal negativo, o bem positivo e as variáveis, as N variáveis de vibração, de graus que existe aí, né? Os preceitos herméticos afirmam, com efeito, que a diferença entre as coisas que parecem ser diametralmente opostas, bem e mal, amor e ódio, podem ser reconciliados que tese e antítese são idênticas em natureza, mas diferentes em graus, e que a reconciliação universal dos opostos é efetuada por um conhecimento do princípio da polaridade. Então, a partir do momento que você entende que existe o polo positivo de tudo, das emoções, do que nós somos, de tudo que existe à sua volta, tem o polo positivo e tem o polo negativo, você tem o poder de transmutar tudo isso através do quê? Da vibração, elevando a sua vibração. É aí que você faz esse processo de transmutar. Então, sentiu que tá aqui, sentiu que, tô triste com alguma coisa? Tá, beleza, reconheci que estou triste, eu sei que foi por tal coisa, agora é a hora de transmutar. Fazer alguma coisa para elevar essa vibração, sabe? E não ficar ali. Porque o que acontece? A pessoa tá triste, ela fica lá curtindo aquela tristeza, tentando achar um culpado, não sei o quê, porque tem que ter um culpado, porque a vida é injusta, Deus é injusto. Você tá fazendo o quê? Você tá só baixando a sua vibração. Agora, reconheceu? Estou triste porque aconteceu tal coisa, maravilha. Agora, o que é que eu vou fazer para elevar minha vibração? Vou meditar, vou ouvir uma música, vou caminhar, vou conversar, se foi alguém que falou alguma coisa, vou conversar com a pessoa, eu vou fazer alguma coisa, mas eu vou elevar essa vibração, sabe? Eu não vou ficar mais à mercê dos meus sentimentos, das minhas emoções, porque eu serei capaz de observá-los e serei capaz de transmutá-los numa vibração mais elevada, entende? Então nós não estamos exatamente à mercê das coisas, nós temos o poder de mudar a nossa experiência, a nossa realidade, é tudo. As nossas emoções, mas é necessário o quê? Um trabalho de autoconhecimento, um trabalho de autoobservação, entende? Uma busca verdadeira por se conectar com quem você é. E aí aqui, né? E assim é no plano mental. O amor e o ódio são geralmente considerados como coisas diametralmente opostas entre si, inteiramente diferentes, irreconciliáveis, mas aplicamos o princípio da polaridade e constatamos que não há nada que se possa chamar de amor absoluto ou ódio absoluto.
como sentimentos distintos entre si. Ambos são simplesmente termos aplicados aos dois polos da mesma coisa, da mesma energia. Se partirmos do ponto da escala, encontramos mais amor ou mais ódio, à medida que nos pomos a subi-la, mais ódio, menos amor. Conforme descemos o que é verdadeiro, seja qual for o ponto, superior ou inferior, de onde tivermos partido. Então, o que ele quer falar? Que do ódio e do amor absoluto. O ódio seria o polo negativo, o amor o positivo. Seria não, né? Mas ele fala o quê? Que não tem, que aqui, como tudo, aqui você está no plano da relatividade, então aqui nada é absoluto. Nada é permanente, tudo muda o tempo todo. Então você pode oscilar na escala. Uma hora você está sentindo amor, outra hora você está sentindo ódio, mas você tem o poder de mudar. Você tem o poder de, se estar com ódio de alguma coisa, transformar aquele em amor. Ou o contrário também. Às vezes você sente muito amor por alguma coisa, você pode transformar em ódio. Mas você tem o poder de transmutar, entende? Você não está à mercê das suas emoções e dos seus sentimentos. Aliás, das suas emoções e dos seus pensamentos. Você não está à mercê. Você tem o poder de mudar, entende? É isso que ele está querendo dizer aqui. Há graus de amor e de ódio. E há um ponto médio em que semelhante e dissemelhante tornam-se tão insignificantes que é difícil distinguir entre eles. A coragem e o medo seguem a mesma regra. Os pares de opostos existem em todas as partes. Onde encontrarmos uma coisa, encontraremos seu oposto, os dois polos. Então, aqui você está no plano do relativo, da impermanência. Então, nada fica parado, entende? Tudo vibra, tudo muda o tempo todo. Então, aqui quando ele fala assim, semelhante e o semelhante tornam-se tão insignificantes que é difícil distinguir entre eles. Então, se você está com uma vibração muito elevada, alguém que está com uma vibração abaixo da sua não tem como te atingir, entende? Porque a sua vibração está elevada. Mas se você estiver vibrando parecido ali, você pode sim ficar indistinguível. Você pode atrair o outro para você e o outro e ser atraído pelo outro também. Mas existe também o que nós chamamos de neutralidade, que é quando você encontra a paz interior. E quando você encontra a paz interior? Quando você se conecta com o que você é em essência. Quando você passa a sentir o seu espírito, você passa a sentir o todo em você. Sabe? Quando você se conecta com o que você é em essência, aí vem um estado de paz interior, e aí fica mais fácil, se você baixar sua vibração, para você voltar pelo menos para a neutralidade. Entende? E daí foi subindo vagarosamente a sua vibração novamente. Então, não tem assim, tipo, eu tô com baita ódio e do nada transformar em amor. Não, você vai subindo na escala, sabe? Você vai subindo, aí você vai subindo ali, tá com ódio, mas agora uma certa aceitação, entendeu por que tá com ódio. Aí esse ódio virou uma mágoa, aí essa mágoa virou uma indiferença, aí essa indiferença do nada virou uma paz, uma aceitação, aí vai subindo. Agora é alguma coisa que não tem mais poder sobre você, não tem mais impacto, você superou, entende? As coisas pertencentes a diferentes classes não podem ser transmutadas entre si, mas as de uma mesma classe podem sê-lo, isto é, sua polaridade é passível de modificação. Assim, o amor nunca se transformará em leste ou oeste, tampouco em vermelho ou violeta, mas pode ser transformado em ódio, e frequentemente faz do mesmo modo que o ódio pode ser transformado em amor, bastando ele para tanto mudar a polaridade. A coragem pode tornar-se medo e vice-versa. As coisas duras podem ficar moles, as coisas agudas podem ficar graves, as coisas frias podem ficar quentes e assim por diante. A transmutação sendo sempre entre coisas da mesma natureza, porém de graus diferentes. O que ele está dizendo aqui, que nem ele falou, não tem como você... para você transmutar as coisas, tem que transmutar coisas da mesma classe. Então, um sentimento você pode transmutar para outro sentimento, entende? Mas, por exemplo, uma característica sua, sei lá, a pessoa ela é preguiçosa. Ela pode transmutar a preguiça em coragem, mas ela não pode transmutar a preguiça em amor, entende? Não faz sentido. Então, você consegue transmutar coisas da mesma classe,
sei lá, se você sente que você não tem criatividade, você pode se tornar uma pessoa criativa. Você pode sair da vibração negativa, que é o não acreditar que você tem criatividade, e elevar a ponto que você prova para você que você tem criatividade, sim. Sei lá, você pode transmutar o ódio em amor, mesma classe, mesmo sentimento. Você pode transmutar o medo em coragem, a mesma classe. Mas não tem como você transmutar, sei lá, a coragem em, sei lá, em ódio ou em indiferença. Não. Coragem você vai transmutar, você pode diminuir a vibração e isso virar um medo, e o medo virar a coragem. Então você consegue transmutar situações e coisas da mesma classe, entende? Mas não em classes diferentes. Então, sei lá, o leste você pode transmutar, você pode ir para o oeste, você pode ir para o norte, para o sul, é a mesma classe. Mas não tem como você sair do leste para o amor, por exemplo. Não faz sentido, entende? Então, o sentimento transmuta sentimentos. Sentimentos positivos transmutam sentimentos negativos. Características negativas pode transformar-se em características positivas e vice-versa. Então, é isso que está dizendo, que você consegue transmutar coisas da mesma classe. É uma característica sua. Por exemplo, eu transmutei o meu medo em coragem. Para criar o canal, eu queria muito falar sobre jornada de autoconhecimento, sobre espiritualidade livre, contar as minhas experiências, mas eu tinha um medo paralisante. Eu ligava a câmera e eu travava. E eu comecei a escrever roteiros, e eu fui fazer terapia para entender por que eu tinha tanto medo de me expor. E era um medo paralisante mesmo, parecia que algo muito ruim ia acontecer se eu viesse aqui ligar a câmera e compartilhar as coisas que eu aprendi com vocês. Então, no início, foi doloroso, porque imagina, eu estava naquela vibração do medo, e aí foi subindo aos poucos. Então, gravei um vídeo, postei lá de qualquer jeito, aí gravei outro, aí a insegurança na voz ainda, o medo de se expor. E eu ainda estou nessa jornada, porque tudo isso foi esse ano, tá? Tudo isso é recente. Então, eu transmutei o meu medo em coragem. Eu transmutei a minha falta de confiança, eu não confiava no que eu estava fazendo. Eu queria muito fazer, mas eu não confiava. Então eu transformei uma falta de coragem, uma falta de confiança em autoconfiança, sabe? E um não acreditar nos meus sonhos para passar a acreditar nos meus sonhos, sabe? Tive que mudar toda a minha vida, e a vida me deu um chacoalhão também. Tem uns vídeos que eu falo disso lá do início, de quando eu comecei a gravar. Mas é isso, a gente consegue transmutar um estado em outro, sabe? Sempre dá. E tudo muda aqui o tempo todo, nada tá parado, tudo vibra. Então isso é como se o universo falasse assim, oportunidade para conseguir o que você quer, para você se tornar alguém melhor, para você expandir a sua mente, ter boas experiências, você tem. Mas você precisa elevar a vibração. Você precisa se conectar com você. E entendendo essas leis fica fácil, né, gente? Então agora vocês sabem que tudo tem dois polos, tem o positivo, tem o negativo, e que nós temos os dois, porque nós somos formados por energia, então nós somos compostos de prótons, nêutrons e elétrons, e tudo é energia, então tudo pode vibrar, tudo vibra o tempo todo, e tudo pode ser transformado, tudo pode ser transmutado. Então você pode dar um chacoalhão nas características que você quer mudar e mudar, sabe? Você pode elevar suas emoções, sua vibração, no sentido de elevar suas emoções. Você pode melhorar, você pode se autodesafiar e melhorar como pessoa. Você pode realizar seus sonhos, você pode tudo, porque a divindade está em você, entende? É isso. Aí aqui ele dá até o exemplo do que eu acabei de falar, né? Tomemos o caso de um homem medroso. Elevando suas vibrações mentais na escala do medo, coragem, ele pode adquirir um grau superior de coragem e destemor. E da mesma maneira, um homem preguiçoso pode tornar-se um indivíduo ativo, energético, simplesmente pela polarização na direção da qualidade desejada. Então tudo é possível, gente. A gente tem esse poder dentro da gente e a gente pode usar. Eu também estou aprendendo, do mesmo jeito que eu estou ensinando, eu estou aprendendo. E quanto mais eu ensino, mais eu aprendo, mais esse conhecimento fixa na minha mente. E então vale a pena a gente
expandir a consciência e aprender a fazer essa transmutação mental. E eu vou fazer um vídeo só disso também, viu? Então, quando você entende a lei da polaridade, você entende que você pode transmutar algo que está negativo na sua vida e transformar numa coisa positiva. A lei da polaridade nos ajuda a observar se as nossas emoções e pensamentos estão positivos ou negativos. Então, perceber o que está negativo, as emoções, bora entender o que está sentindo, por que está sentindo e transmutar. E pegar essas ferramentas, não importa o que você vai fazer, você vai meditar, vai recitar mantra, vai escrever, vai caminhar na natureza, vai ficar um tempo quietinho no seu canto, ouvindo uma música, vai ver alguma comédia, não importa o que você vai fazer, mas transmute essa energia, você tem o poder. Tem alguma característica sua que você quer mudar? Observa qual é essa característica, entenda por que você acredita que você é dessa maneira e quebra essa crença limitante. Aí pode ser uma terapia comum, pode ser uma terapia holística, enfim. Hoje em dia o que mais existe são ferramentas para ajudar a gente a expandir a nossa consciência. Então, hoje temos meios de embarcar nessa jornada, entende? Tem livros maravilhosos, eu costumo citar alguns. O Curso em Milagres é um livro que eu falei muito aqui no canal. Eu falei do Joseph Murphy também, acho que é O Poder do Subconsciente. O Kybalion, ele é um livro de iniciação, sabe? Para você entender sobre alquimia, entender um pouco sobre filosofia, compreender as leis que regem o universo. E aí, com base no Kybalion, você tem como buscar outros livros, como tem um que fala a Tábua de Esmeralda, eu estava até lendo a Tábua de Esmeralda. Poxa, tem muitos livros, e aí você vai puxando o Kybalion, a Tábua de Esmeralda, você vai ver que tem outros. Aí você vai ser puxado para ler alguma coisa sobre Platão, sobre Sócrates, vai vindo conteúdo para você, sabe? Então nós temos maneiras de aprender a elevar nossa vibração, usar técnicas que vão nos ajudar nisso. É importante achar a técnica que mais se adeque a você, né? Bom, após o estado da neutralidade, comece a praticar atividades que irão elevar sua vibração para o polo positivo novamente. Então, foi o que eu falei. Vibração está negativa? Usar ferramentas para elevar esta vibração. Gente, esta foi a lei da polaridade. Então, fixe na sua mente. O universo é mente. Nós criamos como o todo cria. O todo está em nós, nós estamos no todo. E Deus está em nós, nós estamos em Deus. Lei da correspondência, assim em cima como embaixo. Então nós existimos nos 3 planos, físico, mental e espiritual, sendo o espiritual o mais elevado. Então quando lembramos dessa conexão com a nossa essência, com o que nós somos, nós já estamos conectados com o que somos no plano espiritual, sabe? Com o que somos verdadeiramente. E isso nos fortalece muito. Lei da vibração, nada está parado, tudo vibra. Então nós somos energia, tudo se move o tempo todo. Plano físico, plano da impermanência, nada permanece como está, tudo muda o tempo todo. Você pode elevar ou baixar sua vibração. Lei da polaridade, existem 2 polos, o positivo, o polo negativo. E independente das classes, você pode transitar entre esses polos. Então você pode transformar ódio em amor, você pode transformar medo em coragem, você pode transformar preguiça em vitalidade, mas você tem o poder de mudar tudo em você. Você tem o poder de se transformar. A partir do momento que você se conhecer, que você se conectar com a sua essência, que você embarcar na sua jornada de autoconhecimento. Então, eu espero que este conteúdo ajude muito você na sua jornada de autoconhecimento, que ele possa falar diretamente com o que você é em essência, que você possa lembrar do que você é em essência, trilhar essa jornada de autoconhecimento e criar realidades mais felizes, de forma mais consciente. Eu também estou nessa jornada, estou aprendendo, procuro observar minhas emoções com cuidado, tento não me culpar por nada, porque eu entendo que é só uma experiência. Então, se acontece algo que eu não gosto, eu vou lá, eu escrevo, eu medito, me perdoo imediatamente, porque eu entendo que foi uma experiência e que eu aprendi algo com ela. Então, é isso que eu desejo para vocês, que vocês se conectem com o que vocês são em essência. Por favor, gente,
Eu percebo que tem pessoas que assistem meus vídeos, mas não dão like. Então, o like ele é muito importante para o YouTube entender a relevância desse conteúdo. Então, eu peço para dar like, peço para compartilhar, para comentar. Se tiver alguma dúvida, pode me perguntar. Vai ser um prazer tirar as dúvidas, responder para vocês aquilo que eu souber. Então é isso aí, espero que tenha gostado do vídeo. Eu agradeço muito as pessoas que assistem aos meus conteúdos, o meu muito obrigada. Eu emano muitas energias de amor, de alegria, de felicidade para vocês. E eu desejo do fundo do coração que o despertar da consciência de vocês seja doce, seja feliz. E é isso aí. Obrigada por assistir aos meus vídeos. O próximo domingo teremos mais um vídeo da série O Carvalho. Nós falaremos da lei do ritmo, que está totalmente ligada às leis que eu falei até agora na série, a lei do mentalismo, a lei da correspondência, a lei da vibração, a lei da polaridade. Então, vamos falar da quinta lei que rege o universo, que é a lei do ritmo. E obrigada mais uma vez, espero você no próximo domingo às 10 da manhã, que o despertar da sua consciência seja doce, seja feliz. Um beijão, tchau, tchau.